não apesar da família. E através dos ensinos de Jesus na palavra de Deus, isso realmente pode ser um grande prazer. Então, através de seu ensinamento na palavra de Deus, precisamos servir ao Senhor com a família, não apesar da família. Mas como fazer para que esse serviço não seja um peso do seu coração? Que é Jesus Cristo, através do seu ensinamento com a palavra de Deus. Primeiro ponto aí, quando o serviço do Senhor pode se tornar um peso, ou quando o serviço do Senhor é um peso. Em relação aos filhos, coloquei as passagens bíblicas aí para nós ganharmos um pouco de tempo, tá? Mas depois vocês podem meditar um pouco mais no show, tá? Então, o Velho Testamento mostra passagens sobre a necessidade da disciplina no lar. Provérbios 13, 24 diz que quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não o exige, é indisciplinado. Lá em Provérbios 22:15, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a palavra da disciplina purifica. Então, temos que tomar, você pode marcar aí, temos que tomar o cuidado, sobre o extremo e não esquecer que o Velho Testamento ensina sobre o amor, a compaixão e a compreensão dos pais com os filhos. O cuidado com a disciplina demasiada. Cuidado com a disciplina demasiada. Dessa maneira, o serviço do Senhor se tornará um peso. Quando disciplinamos os nossos filhos da maneira errada, e às vezes usando até mesmo a Bíblia para dizer que a Bíblia está mostrando que nós temos, mas de uma maneira errada, com o tempo, o serviço ao Senhor pode se tornar um peso na nossa vida. Segundo ponto, o Novo Testamento vem trazer à luz daquilo que era somente uma sombra do Velho Testamento. Efésios 6:4 diz: pais, não irritem seus filhos. Colossenses 3:21, pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Portanto, o serviço ao Senhor tornará para nós um peso. Alguém precisa que volte o aí, tá? Portanto, o serviço ao Senhor tornará um peso quando nossos filhos ficarem irados, revoltados, desanimados, frustrados por causa de uma disciplina mal aplicada. A disciplina deve ser um encorajamento. Em relação aos filhos, então, se nós não soubermos, não pegarmos o modelo do Senhor para a correção e a disciplina dos nossos filhos, com o tempo, o trabalho com o Senhor, nós vamos ver os resultados de uma disciplina mal aplicada nos filhos. Com o tempo, o trabalho do Senhor vai começando a se tornar um peso na nossa vida. Letra B, em relação ao relacionamento entre marido e esposa. Número 1, quando os alvos são diferentes. Colossenses 3:2 diz lá que mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Se uma parte pensa no serviço ao Senhor e a outra parte ainda está presa nas coisas terrenas, o serviço ao Senhor será um peso para ambas as partes. Não vai ter um balanço realmente nas coisas do Senhor.
Segundo ponto, quando há insubmissão e autoritarismo. Efésios 5:22, as mulheres sejam submissas ao marido, como ao Senhor. Efésios 5:25, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, olhando para esses dois versículos, nós temos aqui uma relação mútua de submissão. E se, pode escrever então, se não houver essa relação mútua de submissão, no relacionamento entre marido e esposa, o serviço ao Senhor se tornará um fardo ou um peso, como você quiser colocar a expressão aqui. Quando há insubmissão e autoritarismo. Insubmissão do lado da mulher e autoritarismo do lado do homem. Quando há essas duas coisas, com certeza o trabalho do Senhor começa a se tornar um peso. Ponto número 3. Quando há individualidade com as finanças e bens. O casamento, todos nós já sabemos, é a união entre duas pessoas, instituída por Deus, que se tornam uma só. Lá em Gênesis 2:24 já diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse é o projeto de Deus, né? O homem e a mulher vão se tornar um. Então, se o homem e a mulher se tornam um, então não poderá existir individualidade nas finanças. Jesus ensinou lá em Mateus 25, 14 a 30, ela fala sobre a administração de bens. E o casal que não administra junto, pode colocar aí, o casal que não administra junto o dinheiro e os bens para o reino, terá um grande peso no serviço ao Senhor. Então, olhando nesses dois pontos, em relação aos filhos, em relação ao relacionamento marido e esposa, pode o trabalho do Senhor às vezes se tornar um grande peso. Em relação aos filhos, se nós não soubermos como se faz uma disciplina à luz do Senhor. E pode também ser um grande peso com o passar do tempo. Isso não é coisa que acontece do dia para a noite. E isso vai ser algo que com o passar do tempo, esse peso vem caindo sobre nós, quando nós vamos ver o reflexo de uma disciplina mal aplicada. Quando nós vamos ver o reflexo de que, no caso entre marido e esposa, começa a ver as diferenças, uma parte ou outra. Isso eu estou dizendo tanto do homem quanto da mulher. Às vezes a mulher querendo servir ao Senhor e o homem muito ligado nas coisas terrenas. Às vezes o homem querendo se dedicar ao Senhor e a mulher também às vezes ligada muito nas coisas terrenas. Com o passar do tempo, o serviço ao Senhor vai se tornando um peso. Tanto um peso no sentido de que é difícil, porque é muito trabalho. E aqueles que todos aqui conhecem, sabem, aqueles que querem realmente servir ao Senhor, sabem quanto trabalho tem. Né?
quanto serviço tem na obra do Senhor. E se realmente uma das partes está ainda ligada às coisas desse mundo, e arraigada nas coisas desse mundo, com certeza, uma hora, o trabalho fica pesado. Não há comunhão aí. Insubmissão e autoritarismo também, mesma coisa. A mulher não saber o seu papel e o homem também não saber o seu papel. Com certeza, com o passar do tempo, o serviço na obra do Senhor vai trazendo peso. A mulher não sabendo o seu papel, o homem também não sabendo o seu, e vai se tornando peso o serviço na obra do Senhor. E bens e finanças, sabemos que isso é um grande ponto de atrito, não é? No relacionamento marido e esposa. E quando estão juntos, quando se casaram, o homem e a mulher se casou, Deus fez isso. Então, esse negócio de finanças, esse aqui é meu, isso aqui é meu. Opa. Uma hora, você vê as prioridades do reino e você entende que as finanças, Jesus ensinou, estão em primeiro lugar para o reino de Deus. E a outra parte não compreende isso. Com certeza, o trabalho do Senhor vai se tornando um peso. Então, os filhos e o casamento podem se tornar um peso em relação ao serviço ao Senhor quando não damos a devida atenção aos ensinamentos da palavra de Deus. Agora vamos falar um pouquinho da parte boa. Alguém não pegou algum ponto aqui? Todos pegaram? Então vamos falar um pouco da parte boa. Vira aí a sua folha. Quando o serviço ao Senhor passa a ser um prazer na vida da família. Quando o serviço ao Senhor é um prazer. Em relação aos filhos, por exemplo, quando criamos nossos filhos de acordo com a palavra de Deus, o contrário que nós vimos lá em Efésios capítulo 6, versículo 4. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Deus não pressiona. Deus não pressiona ninguém, nem trata com desrespeito a ninguém, com o fim de obedecê-lo. Deus não pressiona ninguém, nem trata com desrespeito a ninguém, com o fim de obedecê-lo. Se quisermos que nosso serviço ao Senhor seja um prazer para nós e nossos filhos, devemos ensiná-los sem pressão e com respeito. Ensiná-los sem pressão e com respeito. Porque nós temos, se nós não tivéssemos a orientação de como criá-los, se nós não tivéssemos, se nós estivéssemos sozinhos nessa empreitada, talvez nós usássemos a pressão, né? Mas nós não estamos sozinhos. Deus é o nosso grande exemplo de amor que nós temos é do nosso próprio Pai. Que Deus, Ele nos ensina, Ele nos oferece os seus ensinamentos, e Ele respeita a nossa vida, portanto Ele dá, e aqueles que escolhem e querem, que se achegam a Ele. Nossos filhos têm que ter o prazer disso, de ver e querer esses ensinos, querer ser disciplinados segundo a orientação do Senhor. Mas não precisa de pressão, não precisa de desrespeitar, mostrando a sua autoridade para ensiná-los. Com respeito e amor, com certeza, eles vão querer ouvir. E eles vão querer ser corrigidos quando mostrados com respeito. Ponto número 2. Ensinando em todo o tempo com prazer, em todo momento que estamos junto com os nossos filhos. Junto com os filhos. Deuteronômio 6, 6-7 diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos.
Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando se deitar, quando se levantar. Então, será um grande prazer, servir ao Senhor a partir do momento que ensinamos nossos filhos e eles entenderem a grande missão que temos na obra do Senhor. Com certeza vai ser um grande prazer quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos Deus, né, dizer lá para Moisés, e dizer para que os pais ensinassem os seus filhos, né, as palavras, e ensinar é que ele está dando tão sentido com persistência. Converse com eles, ensinar conversando. Não precisa você marcar um estudo bíblico, né, com seu filho. Vou marcar um estudo bíblico com meu filho. Ensine. A vida, você tem que viver a sua vida. Ele tem que sentir a sua vida sendo vivida de acordo com aquilo que Deus quer. A escola tem que ser a vida. Não pode ser igual a escola do mundo, que tem a hora para chegar, a hora para sair. Mas, ao se deitar, conversando com ele está aprendendo. Ao se levantar, e se nós olharmos para esses ensinamentos da palavra de Deus, com certeza, eles vão querer aprender, eles vão querer ver e entender a grande missão que todos nós temos dentro da obra de Deus. E quando nós enxergarmos os nossos filhos entendendo isso, e eles respondendo de uma maneira que nós não vamos precisar de usar de outros métodos para poder ensinar, isso vai trazer um grande prazer para nós. Isso vai trazer motivação para a nossa vida, para que nós possamos ensinar outros. Ponto número 3. Quando criados do Senhor, os filhos se tornam grandes aliados no serviço ao Senhor. Deuteronômio 6, 20 a 21 diz: no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhes responderão. Então, se quisermos ser ao Senhor, ensinando a outros sobre Deus, se quisermos servir ao Senhor, ensinando a outros sobre Deus, nossos filhos serão uma ótima fonte de desafios para aprendermos mais sobre o Senhor e ensinar a eles e a outros com prazer. Com prazer. Sabe que os nossos filhos, se nós seguirmos as orientações da palavra de Deus, criando ele na disciplina do Senhor, não irritando, não levando a eles a ficarem desanimados, e se nós ensinarmos, mostrando para eles a palavra do Senhor, contando para eles as histórias, contando para eles sobre o grande poder de Deus, mostrando para eles na prática hoje, não só que Deus fez todas aquelas maravilhas como de fato fez, que eles gostam dessas histórias de Gideão e contam essas histórias, eles ficam vibrantes com aquelas histórias. Mas você conta essas histórias e transporta isso para ele hoje, vê o que Deus está fazendo hoje, vê quais são os desafios nossos hoje diante da obra do Senhor. Com certeza. E eles começam a ser para nós uma fonte de desafios, porque eles começarão a fazer perguntas. Eles começam a perguntar coisas para a gente e que nós precisamos conhecer mais sobre o Senhor para mostrar para eles. E isso vai nos ajudar a ensinar outros. Portanto, nossos filhos, eles podem ser grandes aliados na obra do Senhor quando há um ensino de acordo com a palavra de Deus.
Deus, quando há uma correção de acordo com a palavra de Deus, pode se tornar grande fonte de desafios nessa grande obra do Senhor, para podermos ensinar a outros também. Até aí está tudo bem? Todos preencheram? Né? Letra B. Quando o serviço ao Senhor, então, é um prazer, agora em relação ao relacionamento entre marido e esposa. Por exemplo, número 1 aí, estando os dois, marido e esposa, afinados como uma orquestra, o trabalho será prazeroso. Gênesis 2:18 diz: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Uma auxiliadora no trabalho ao Senhor é conquistada quando o marido traça alvos espirituais em comum. Uma auxiliadora no trabalho ao Senhor é conquistada quando o marido traça alvos espirituais em comum com a sua esposa, e esta corresponde prontamente, proporcionando um prazer no serviço ao Senhor. Deus nos dá uma esposa, Deus dá às nossas esposas um marido, e para que nós, marido e esposa, possamos realmente unir essas forças, traçar alvos espirituais e assim potencializar o trabalho ao Senhor com prazer. Ponto número 2. A família unida potencializa o serviço ao Senhor com prazer. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Cloide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Quem está dizendo essas palavras aqui? Paulo. Para quem? Para Timóteo. E aqui está falando de uma família. De uma família, e Paulo está dizendo que recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Cloide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Ou seja, a união da família em torno do mesmo objetivo, serviço ao Senhor, irá gerar uma fé necessária para que esse serviço seja muito agradável. A família unida, ela vai, a fé de cada um em Deus, isso daí tudo junto, vai potencializar muito o trabalho na obra do Senhor. E isso, com certeza, cada um da família vai sentir cada vez mais prazer em fazer a obra do Senhor. E isso, com certeza, vai se multiplicar muito, muito e muito, quando realmente a família está unida com esse objetivo no trabalho ao Senhor. Número 3. Em relação, então, ao relacionamento marido e esposa, quando é que o serviço do Senhor é um prazer? Quando a família prioriza o reino de Deus, o reino do Senhor, há prazer, então, no serviço. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Lucas 14, 26: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, queremos e precisamos dar momentos de prazer
e felicidade para a nossa família. Precisamos, realmente. Mas isso deve vir depois do serviço ao Senhor. Colocando o serviço ao Senhor em primeiro lugar, teremos paz e prazer nessa obra, pois confiamos que o Senhor suprirá nossa família de toda alegria e paz que necessitar. Então, em relação ao relacionamento marido e esposa, o serviço ao Senhor pode ser e deve ser um grande prazer. E deve ser um grande prazer, porque o Enio falou uma vez, eu sempre isso tem gravado na minha memória, eu concordo plenamente quando se fala que a maior obra que um homem pode imaginar, que uma mulher, quando eu digo um homem, uma mulher pode imaginar na face dessa terra, é a obra do reino de Deus. Não existe obra mais, não existe obra maior, não existe obra melhor, não existe melhor investimento das nossas vidas do que o reino de Deus. Não existe. E a família, ela deve estar unida e tendo a visão também neste propósito, porque se estiver uma família, pode ser um grande potencial para que o serviço do reino de Deus cresça cada vez mais. Os filhos é gostoso, eu acho, né, eu tenho o Mateus com 9 anos, a Giovana agora vai fazer 2 anos de idade, mas o Mateus já é uma ótima fonte de desafios para mim, principalmente em tempos tão difíceis como nós temos agora, né? Quantas coisas novas ele vem trazer para mim, quantas coisas novas ele vem me ajudar, para que ele às vezes nem sabe disso, né? Mas às vezes só do jeito dele falar, só do jeito, o comportamento com que ele vem da escola, já me ajuda a ver como eu preciso agora lidar com ele a cada dia. Então tudo isso, a família é uma bênção que Deus nos deu, para podermos ter ali um celeiro para que possamos entender mais sobre o mundo lá fora. Porque muitas vezes nós estamos tão envolvidos com a obra, cuidando de evangelismo, cuidando de pessoas, mas muitas vezes cuidando de adultos, e o mundo gira ao nosso redor numa velocidade tão rápida, e nossos filhos acompanham isso. Nós não, mas os nossos filhos acompanham. Então a família, de todos os lados, pode ser um grande potencial para nós trabalharmos na obra do Senhor. E quando isso é unido, quando a família entende isso, quando os filhos são criados na disciplina do Senhor, quando os filhos entendem essa missão, entendem essa obra, eles vão querer participar. Quando a esposa e o marido, os dois ali estão unidos, estão pensando como Deus quer que nós pensemos, os dois, agora é um só. Pensamos com o mesmo alvo, o mesmo objetivo. Quando estamos totalmente envolvidos, a família unida na mesma fé, e todos nós com o mesmo alvo na parte financeira, em tudo girando em volta do reino, tudo voltado para o reino. Com certeza a família precisa, nós precisamos de um momento de prazer e felicidade com a família, mas quem disse que o reino de Deus proporciona isso? Nós somos às vezes muito voltados a achar que prazer e felicidade só encontra quando nós estamos de férias com a família. Não, o reino de Deus ele pode e deve proporcionar isso. Com certeza, às vezes nós precisamos sim de momentos, só o pai e a mãe, sim, precisamos. Mas em todos os momentos, é momento de ensinar, é momento de ter essa comunhão e é momento de entender que o reino de Deus, ele vive dentro de nós. Nós não tiramos férias do reino de Deus. Nós não tiramos férias do reino. Então a família, ela pode e deve ser uma grande aliada neste reino.
Então, a família cristã unida com o mesmo propósito será uma ótima equipe. Tendo a palavra de Deus como seu único guia, essa família terá um potencial enorme e contribuirá muito no serviço ao Senhor, principalmente em tempos difíceis como esse que temos vivido no momento. Portanto, na família cristã está a história do futuro da igreja do nosso Senhor. E precisamos, com certeza, olhar para a nossa família e entender que nós trabalhamos para o Senhor, não individualmente. A partir do momento que nós temos uma família, é nós que trabalhamos no serviço ao Senhor. Talvez você tenha aí também alguma... queria ouvir alguns comentários. Talvez alguns comentários no sentido de o que você acha que pode, às vezes, ser um peso em relação à família no serviço ao Senhor. Então, talvez já tenha uns 2 comentários de cada lá, talvez mais. Mas o que você acha que talvez seja um peso, muitas vezes, no serviço ao Senhor, em relação a filhos ou em relação ao relacionamento marido e esposa? O que você acha? Que querer comparar, tipo, se eu tenho filhos, comparar com os filhos dos outros, a esposa comentar, porque fulano faz isso, fulano faz aquilo, tipo, tentar entender um ao outro, saber que somos diferentes, né? Não querer padronizar tudo. Isso ajuda bastante. Interessante. Quando faz comparações, é interessante. Sim. Alguém falou, acho que foi o Brian Boss, lá, que ele falou, os melhores discípulos que vamos fazer já estão dentro da nossa casa. E se nós não tomamos o tempo de fazer eles os melhores discípulos, eles vão estragar nossa reputação. Nós não vamos ter nem obra, porque vamos ser jovens. Eles vão mostrar quem nós somos. Exatamente. Mostra o reflexo do nosso trabalho. O que mais? O que a gente pode pensar daquilo que talvez possa se tornar um peso no serviço ao Senhor? Ou vamos colocar aquilo que pode potencializar também esse prazer no serviço ao Senhor? Eu acredito assim que a questão de ter filhos pequenos, né? Com 2 filhos pequenos, assim, um filho de 1 ano e 2 meses e um de 2 anos e meio. E é uma questão assim complexa que às vezes você chega atrasado no culto e é uma questão assim, um compromisso, alguma coisa ou outra, e a pessoa que vê você chegando não sabe o que aconteceu, né? A criança é uma caixinha de surpresa, né? Às vezes você está saindo do portão de casa, ligou o carro, quando você ligou o carro, opa, vou ter que voltar lá, vou ter que trocar a fralda, tem um problema enorme aí. E às vezes isso acaba, se você não está preparado para isso, no começo isso mexeu muito com a minha paciência, né? E você acaba não estando muito preparado naquela situação, isso pode te gerar um peso. E você, em vez de você ter um filho como uma bênção, você acaba, poxa, eu não tenho, e agora vou chegar atrasado. E em outras áreas também. Mas se você não souber entender a situação de ter pais, porque filhos traz trabalho, é um bom ponto. Né? E com certeza, isso que você falou, né, talvez não tinha talvez a experiência naquele momento sobre tudo isso, por isso que é importante o trabalho na igreja, é importante o envolvimento dos irmãos, é importante a gente conversar com outros irmãos que passaram pela mesma situação, porque não é difícil, às vezes, a gente enxergar os nossos filhos como peso no trabalho do Senhor. Se a gente não parar para pensar e procurar realmente conversar, humanamente, às vezes, pensando, querendo, né, talvez, mostrar que eu chego na hora certa e tudo, a gente fica com esse peso mesmo. Mas, pelo outro lado, se a gente for ver, as crianças, nossos filhos pequenos, eles têm muito mais pontos a favor na obra do Senhor. Por exemplo, vou te dar um exemplo de crianças pequenas. Você está andando, às vezes você está num shopping, por exemplo.
Às vezes a criança é ponto de relacionamento entre outras pessoas. Às vezes nós temos um pouco assim, de barreira de adultos, mas às vezes uma criança começa a conversar com outra ali, começa a brincar, você começa a conversar com o pai da outra criança. Olha, eu já contei histórias assim, de crianças começando assim em contato. Então, às vezes, né, nós às vezes enxergamos muito pelos lados, né, porque nós pensamos muito em nós. Nós não pensamos mesmo no lado da criança, da necessidade dela. Mas se nós enxergarmos realmente os pontos a favor que existem, vai se tornar um prazer. Realmente, às vezes a gente vai querer nem que os filhos cresçam. Porque às vezes eles vão ser realmente uma grande fonte, né, de ligação para o evangelismo. Só para fazer um contraponto, exatamente isso. Isso foi nos primeiros meses assim, de adaptação mesmo, né? Isso gerou uma situação de acusação. Mas também já tive situações assim, de ter uma discussão com a minha esposa e não tá legal, não tá conseguindo orar. E quando eu fui levar minha filha para dormir, ela me questionou. Ela tinha 2 anos. E ela olhava com ela e tal, e ela pegou e falou: papai, a gente não vai orar? Que ela falou: não sabe, não tá na casa. Poxa, em vez de eu estar levando, ela que estava me chamando a atenção. Hoje eu falei, quando vim para cá, eu ia para a casa da tia dela, eu falo na casa da tia dela. E ela pensou que ela estava indo para a igreja. Ela falou: a gente vai na casa da tia, e ela chora para vir para a igreja. Então, assim, é uma situação assim, que é muito bacana, porque você vai colocando, você coloca esse hábito de orar, de ler. Ela tem amiga cheia de figurinha que a gente conta a história de trás, e ela cobra isso. Então, assim, é uma situação que às vezes você percebe que até eles resgatam a gente, né? Na verdade, se você for ver, eles ensinam mais do que a gente, né? A gente aprende mais com eles do que vice-versa. Tem uns próprios. Com certeza, né? A criança pode ser um ponto muito importante para dar prazer mais e mais na obra do Senhor. Mais um comentário sobre, vamos colocar, aproveitar o tempo a gente falar das coisas boas, né? Alguns comentários sobre o que dá prazer, o que a família pode gerar para trazer mais prazer na obra do Senhor, em relação ao filho, esposa. Sim, Val. Wilson, para falar sobre prazer, mas antes eu vou falar bem rapidinho sobre o desprazer, né? Como eu sou um crente relativamente novo, 10 aninhos só, então eu comecei bem depois, né? E eu não comecei cristão, nem minha família começou cristão. E hoje o meu filho segue uma igreja unicista, né? Eu tento trazer ele para a realidade, mas está difícil. Mas eu creio que a obra é do Senhor, né? E também, por outro lado, né, isso nos faz perseverar, nos faz nos enfiarmos cada vez mais na Bíblia para termos certeza daquilo que nós cremos, né? Sempre quando ele vier com alguma coisa, a gente poder mostrar de acordo com as Escrituras que não é daquela maneira. Então tem isso de bom. É verdade, né? Mas muito bom. Obrigado aí pelos comentários. Que nós possamos ter sempre um prazer, né, enxergar a família e procurar ver os pontos que às vezes esteja trazendo peso, mas reverter isso. Né? E enxergar que servir ao Senhor deve e tem que ser com prazer. E a família, com certeza, vai ser a nossa guiada para servirmos mais, melhor e com prazer. Vamos orar então, vamos agradecer a Deus pelas nossas famílias. Amado Deus e poderoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, primeiramente pela vida que o Senhor nos deu através do seu Filho Jesus, e também te agradecemos, Pai, pelas famílias que o Senhor nos deu, pela nossa esposa, filhos, e queremos pedir que o Senhor nos ajude a enxergar com os olhos espirituais, a poder ensinar nossos filhos como a Tua Palavra nos direciona, nos guia, a podermos ter um relacionamento marido e esposa como a Tua Palavra nos dirige, que o Senhor nos ajude, Pai, a olhar isso e implementar isso nas nossas vidas, Pai, e que as nossas famílias, Senhor, possam ser um potencial nas Suas mãos, possa ser uma ferramenta afiada, Pai, na Tua mão, no trabalho ao Senhor, para que nós possamos, em tempos difíceis como vivemos, Pai, servir ao Senhor com a nossa família e trazer muitas almas para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado a todos. É sério?